Olá, pensa só na psicologia como se fosse um campo de batalha de ideias. Durante muito tempo, existiam duas visões principais que pintavam o quadro ou muito sombrio ou meio robótico da gente. Mas e se existisse uma terceira via? Hoje a gente vai mergulhar na história de uma verdadeira rebelião que mudou tudo. Uma rebelião que decidiu focar não nas nossas falhas, mas no nosso incrível potencial. Essa é a história da psicologia humanista. Vamos começar com a pergunta que estava no ar na psicologia lá pela metade do século XX. De um lado, tinha uma galera dizendo que somos prisioneiros de conflitos internos, coisas obscuras do nosso passado. Do outro, uma visão de que não passamos de máquinas, que só respondem a estímulos. A questão que alguns pensadores ousaram fazer foi: ué, mas será que é só isso? Será que a gente se resume a isso? E aqui estão os dois gigantes que dominavam o cenário. De um lado, a psicanálise de Freud, que olhava para a gente como seres governados por traumas e desejos inconscientes. Do outro, o behaviorismo, que basicamente nos reduzia a um conjunto de respostas a estímulos, quase como um robô programado. O problema é que essas duas visões, por mais importantes que tenham sido, deixavam de fora justamente o que há de mais humano na gente, nossa capacidade de crescer, de escolher, de buscar um sentido para a vida. Foi nesse cenário, com essa lacuna, que uma nova ideia começou a brotar. Uma terceira força que bateu o pé e se recusou a aceitar uma visão tão limitada do ser humano. E essa nova escola era a psicologia humanista. Ela nasceu de uma insatisfação mesmo, de um não é possível que seja só isso. E ela propôs uma virada de chave radical. E se, em vez de focar no que está quebrado, a gente começasse a focar no que pode dar certo? E se a gente olhasse para o potencial de autorrealização que existe em cada um? E essa frase do Abraham Maslow, um dos pais desse movimento, resume perfeitamente o espírito da coisa. Ele sentia que a psicologia estava olhando só para metade do quadro, a metade sombria. Para ele, era hora de virar a página e começar a investigar o que nos torna criativos, o que nos faz buscar o bem, o que nos torna, enfim, pessoas realizadas. Para desafiar essa visão pessimista, o Maslow se concentrou numa pergunta fundamental: o que nos move? O que nos dá motivação para levantar da cama todo dia? E para responder a isso, ele desenvolveu uma das ideias mais famosas e que ecoam até hoje na psicologia. A ideia central é genial de tão simples. Pensa em construir uma casa. Ninguém começa pelo telhado, certo? Primeiro vem a fundação, as paredes, uma base bem sólida. Para Maslow, o nosso crescimento pessoal funciona exatamente da mesma forma. A gente precisa satisfazer nossas necessidades mais básicas antes de sequer conseguir pensar nas mais elevadas. E aqui está a famosa pirâmide, a hierarquia das necessidades, a planta da nossa casa. Lá na base, na fundação, estão as necessidades fisiológicas, comida, água, descanso, o básico para sobreviver. Com isso garantido, a gente sobe um degrau para a segurança, ter um teto, estabilidade. Depois, buscamos amor e pertencimento, nossas conexões com amigos, família. Subindo mais um pouco, vem a necessidade de estima, se sentir competente, ser respeitado. E só então, quando todas essas camadas estão bem firmes, é que a gente pode olhar lá para o topo, a autorrealização. Mas o que é essa tal de autorrealização, o topo da pirâmide? Olha, é bem mais do que só ter sucesso ou dinheiro. É aquele impulso de se tornar a versão mais completa e autêntica de si mesmo. É viver com criatividade, ter autonomia, buscar um propósito que vá além do ego. Pro Maslow, esse era o verdadeiro sinal de uma vida que valeu a pena. Agora, vamos para o outro pilar do humanismo, Carl Rogers. A visão dele complementa de Maslow de um jeito incrível. Se o Maslow estava focado na motivação, no porquê a gente age, o Rogers foi mais fundo na nossa percepção de quem a gente é. Para Rogers, a chave de tudo está no conceito de self, ou o nosso eu. E atenção, isso não é algo fixo que nasceu pronto. É uma percepção que a gente constrói ao longo da vida com base nas nossas experiências. É a resposta, sempre em construção, para a pergunta: quem sou eu? E aí vem a grande sacada de Rogers. Ele dividiu esse eu em dois. Primeiro, existe o eu real, que é como a gente se vê agora, no presente, com todas as qualidades e defeitos. E do outro lado, tem o eu ideal, que é a pessoa que a gente gostaria de ser, a nossa melhor versão, sabe? E a saúde psicológica, para ele, mora justamente na relação entre esses dois. Então, o objetivo, segundo Rogers, é a tal da congruência. Uma pessoa se sente bem, se sente realizada, quando o seu eu real e o seu eu ideal estão próximos, caminhando juntos. Quando existe um abismo muito grande entre quem se é e quem se gostaria de ser, aí surge a incongruência, e é ela que gera ansiedade, frustração e insatisfação.
A terapia, para ele, era basicamente ajudar as pessoas a construir uma ponte sobre esse abismo. Ok, essas ideias foram super revolucionárias lá nos anos 60. Mas e hoje? Qual o impacto disso tudo no nosso dia a dia? A verdade é que o legado do humanismo está por toda a parte, muitas vezes de um jeito que a gente nem se dá conta. Pensa só na terapia hoje. A abordagem do Rogers, focada no cliente, é um pilar. Na educação, a ideia de olhar para o potencial único de cada aluno mudou as salas de aula. Até no mundo dos negócios, a pirâmide de Maslow ainda é usada para entender o que motiva uma equipe. E, claro, toda a cultura de desenvolvimento pessoal, essa busca por se encontrar, ser sua melhor versão, tudo isso bebe direto da fonte humanista. E para a gente fechar, fica uma reflexão, bem no espírito de Carl Rogers. Qual seria um pequeno passo, uma única ação que poderia ser dada para aproximar um pouquinho mais o eu real do eu ideal? A grande lição que a psicologia humanista nos deixa é que essa jornada de crescimento não só é possível, como é a essência do que significa ser humano.